Senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras, meus senhores, o Grupo Leia agradece a vossa presença nesta sessão de apresentação do livro Vítor Gaspar, por Maria João Avilés. 7 meses após ter deixado de ser Ministro das Finanças, o professor Vítor Gaspar aceitou participar na publicação de uma obra que aborda, entre outros temas, a sua governação. Talvez a justificação desta iniciativa editorial esteja contida na frase da escritora Virginia Woolf, que serve de epígrafe ao livro. O aforismo diz-me o seguinte: nada acontece até ser contado. No mesmo sentido, vai a frase inaugural do prefácio do professor Guilherme de Oliveira Martins, que prescreve que a política precisa de ser conhecida. Significativamente, o título do prefácio é Um Testemunho Necessário. Sem dúvida que este livro conta uma parte importante da história do Portugal recente. Nesse sentido, este livro é leitura obrigatória. É um testemunho que chega ao leitor no formato de entrevista, com a vivacidade, leveza e dinamismo próprios da oralidade. Integra temáticas diversas. Não apenas a biografia do homem que foi até meados de 2013 Ministro das Finanças, os seus traços de personalidade, os seus valores e referências, o seu percurso intelectual, mas também a sua visão integrada e culta do país, da Europa e do mundo. Finalmente, concordo só não com ela, explica a racionalidade da sua ação política enquanto Ministro das Finanças. Vítor Gaspar, por Maria João Avilés, resulta de uma parceria. Vítor Gaspar é o objeto do livro, o protagonista. Maria João Avilés, uma espécie de deus ex machina desta obra, não apenas tornou o projeto literário possível, é também quem impulsiona e orienta com mestria esta entrevista de fundo. Fez as perguntas que os portugueses gostariam de fazer, mesmo as que ficaram por responder. O Grupo Leia agradece aos dois o investimento, a dedicação e a generosidade que a publicação deste livro implicou. Estamos cientes da raridade desta iniciativa, quer pela disponibilidade do economista para ir além das questões teóricas e abstratas da política e entrar nos aspectos substantivos e concretos dos dossiês de governação, quer pela qualidade excepcional do jornalismo que presidiu a esta entrevista. Para apresentar o livro, temos o privilégio de contar com o Dr. António Vitorino. O Grupo Leia agradece a simpatia com que aceitou este convite. Um conhecedor profundo das instituições nacionais e europeias, seus mecanismos e processos de decisão, a apreciação que faz desta conversa publicada é especialmente qualificada e relevante. A editora agradece igualmente ao Dr. Guilherme de Oliveira Martins o prefácio. Tendo desempenhado as funções de Ministro das Finanças de Portugal, o seu testemunho reforça várias das ideias debatidas na entrevista. Por último, o Grupo Leia felicita o professor Vítor Gaspar e a doutora Maria João Avilés por esta publicação. Agradecemos de forma especial a Maria João Avilés por ter escolhido a Leia. Da nossa parte, foi com muito empenho que nos juntámos ao projeto e esperamos merecer a confiança que depositou em nós. Segue-se agora a intervenção do Dr. António Vitorino, que fará a apresentação do livro. Depois o Dr. Vítor Gaspar falará e, finalmente, para encerrar a sessão, a doutora Maria João Avilés dirá o que achar bem. Muito obrigado. Muito boa tarde. Creio que não se surpreenderão se começar esta apresentação por uma nota pessoal. Respondendo à pergunta que alguns se poderão colocar: porquê eu? A verdade é que não sei a resposta, mas sei que aceitei o desafio que me foi lançado pela Maria João, sem hesitação, por duas razões. Por um lado, porque quem já recebeu um convite da Maria João sabe que começar por dizer não é uma pura perda de tempo, já que no fim a resposta só pode ser sim. Mas também, e aqui me confesso, porque o Vítor Gaspar me conseguiu surpreender
por 2 vezes, num espaço de 2 anos, e isso aguçou a minha curiosidade para ler este livro antes dos outros. Fiquei desde logo surpreendido com o Vítor Gaspar por ter aceito ser ministro, fora do elenco dos suspeitos do costume que surgem sempre nestas alturas. Convidado por um primeiro-ministro que ele próprio não conhecia, através de um amigo comum, meu e dele, o professor António Borges. E depois fiquei surpreendido por o Vítor Gaspar se ter demitido numa altura em que manifestamente ninguém esperava que o fizesse. Destes 40 anos de democracia, muitos políticos demitiram-se por carta. Não me lembro, contudo, de nenhum que se tenha demitido com carta. E é pela exégese da carta que Maria João acabou por começar um livro que no que mais segue uma ordem cronológica. Compreende-se a razão da escolha da Maria João. Raramente os responsáveis políticos deixam o seu testemunho sobre um relevante percurso na vida pública nacional tão próximo dos acontecimentos. Esta proximidade temporal tem a vantagem de nos dispensar grande esforço de memória para situar e enquadrar os factos que são relatados, mas também tem a desvantagem de, em alguns pontos, se pressentir que nem tudo o que é relevante foi dito. E o desafio para Vítor Gaspar era de monta, conhecida que é a forma exaustiva, perspicaz, inteligente e até implacável com que a Maria João Avilés desempenha o seu papel, independentemente da inegável simpatia que nutre pelo interrogado. Quem é, pois, o Vítor Gaspar, que nos é dado a conhecer, assim, pela Maria João Avilés? Permitam-me uma recordação pessoal. Apesar de várias vezes nos termos cruzado nas andanças europeias, não poderei dizer que este livro não me tenha trazido uma nova luz sobre a personalidade e sobre o percurso do ex-ministro das Finanças. Recordo, aliás, poucos dias após a sua tomada de posse, em Bruxelas, ter assistido a uma cena insólita. Um português, que se poderia dizer de primeiro plano, perguntava a um eurocrata estrangeiro quem era o novo ministro das Finanças do seu país. Ao que o interpelado respondeu: o Vítor é um excelente economista que gosta de ler Kant. O diálogo que Maria João Avilés trava com Vítor Gaspar mostra que esta resposta do eurocrata, como aliás é muito timbre de todas as respostas dos eurocratas, peca por defeito. Com efeito, a racionalidade kantiana está bem presente no centro do pensamento de Vítor Gaspar. Cito: a racionalidade para mim é um esforço de comunicação. E sobre esforço de comunicação ele sabe do que fala. Para nos entendermos temos de conversar. E para conversar temos de o fazer com base numa razão comum. Mas a sua Weltanschauung, perdoe-se-me o germanismo, define-se também pela sua proximidade com David Hume, Frank Ramsey, Amartya Sen, Adam Smith, Friedrich Hayek, Isaiah Berlin, Karl Popper ou Michel Foucault. Uma ambição de compreender a vida e o mundo do espectro largo, muito para além da visão tecnocrática de quem domina os temas económicos, mas apenas através dessas lentes vê a vida. A que poderíamos acrescentar John Rawls, Robert Nozick, Hannah Arendt ou mesmo Michael Walzer. De igual modo, no seu terreno de eleição, o da economia, voltamos a encontrar este espectro largo de influências reconhecidas. Milton Friedman, pois claro, Friedrich Hayek, Joseph Schumpeter, Douglas North e John Maynard Keynes. Aqueles primeiros mais pelas ideias, este último, apesar de tudo, sem surpresas, mais elogiado pelo estilo literário. Ou até autores mais para iniciados, como Knut Wicksell, dos anos 30, a quem, aliás, vai buscar uma referência central de todo o seu pensamento: a articulação da ética da participação dos peritos económicos com o debate político. Ou seja, e cito, a ideia de que é obrigação de um perito económico interessado em política participar ativamente na procura das melhores soluções na sua sociedade para os problemas económicos que se colocam. Este percurso pelas influências fez incorrer Maria João Avilés na tentação de dar ao livro o título Um Intelectual Europeu, como ela confessa no prefácio. Mas Vítor Gaspar não gosta do termo intelectual.
distanciando-se dos grandes sistemas teóricos e revelando assim o seu interesse pela investigação do particular, e cito de novo, enfrentar um problema concreto e de tentar resolvê-lo em toda a sua real complexidade. Neste contexto, o testemunho de Vítor Gaspar neste livro, tal como eu o li, é o de um perito económico emprestado por um período de tempo à atividade política. Um testemunho onde o interrogado expõe o seu pensamento sobre as implicações da reflexão intelectual, sobre os problemas da economia e da sociedade e os ditames, mas também os limites da decisão política. Cito Vítor Gaspar de novo. Sou um economista. Tenho uma noção da economia mais ampla do que é comum na ligação entre a política e a economia. E tenho dentro dela interesses muito extensos. Como já referi, o livro segue um critério cronológico, um percurso de vida, com exceção do tal capítulo inicial sobre a carta de missão. Este percurso de vida de Vítor Gaspar dá-nos pormenores curiosos para o compreender melhor, que vão desde a leitura de Lenin em espanhol antes do 25 de Abril, o que deve ter sido penoso, porque Lenin é em geral penoso e então em espanhol nem quero imaginar, até à casualidade de ter sido vizinho na praia de Álvaro Cunhal, vizinhança fortuita, de certo, a ida a uma festa de Avante atraído, calma, por Chico Buarque, passando pela confissão de ter votado em Mário Soares nas eleições presidenciais de 1985, sem contudo esclarecer em qual das voltas, ou se mesmo nas duas, vá-se lá saber, ou de não ter seguido o conselho do seu professor Borges de Macedo de se doutorar em Direito. Mas ao longo de todo este percurso de vida, resultam também duas notas salientes que vão estar presentes em todo o livro e que gostaria de destacar. A primeira tem a ver com o cuidado e a elegância com que Vítor Gaspar se refere a todos quantos com ele conviveram ao longo da vida. Em nenhum momento se nota qualquer acrimónia pessoal ou qualquer assomo de ressentimento, seja em relação a amigos, aliados ou adversários. O livro não tem, lamento dizê-lo, neste aspecto, o sangue de que muitos esperariam, mas que infelizmente tanto alimenta e mal a nossa vida pública. Mas naturalmente nem todos os citados são tratados de forma igual. Vítor Gaspar é enfático em relação com quem trabalhou mais de perto. 3 ministros das Finanças, Miguel Cadilho, Miguel Beleza e Braga de Macedo, Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, passando por personagens centrais do seu percurso europeu, nomes fundamentais para compreender a Europa de hoje, Jean-Claude Trichet, Tommaso Padoa-Schioppa, Axel Weber, Otmar Hissing, Mário Draghi e, pelo Banco de Portugal, os governadores Vítor Constâncio e Carlos Costa. No plano pessoal, Vítor Gaspar demonstra especial proximidade com António Borges, Diogo Lucena, Carlos Costa, que lhe abriu as portas daquilo que denomina apropriadamente a selva europeia. O lugar de destaque desta galeria está, contudo, reservado para o atual Primeiro-Ministro, tema a que voltarei adiante. Tirando 2 ou 3 referências mais ríspidas ao anterior Primeiro-Ministro, convenhamos, o mínimo ético exigível de crítica, Vítor Gaspar é generoso e elogiativo para com os colegas de governo, embora alguns sejam nomeados explicitamente, com especial destaque, há que dizê-lo, para a sua sucessora na pasta das Finanças, para os deputados dos grupos parlamentares da maioria e até mesmo para com o seu antecessor na pasta das Finanças. Sem esquecer o apreço pela diplomacia portuguesa espalhada pelo mundo e os próprios funcionários do seu Ministério. A segunda nota tem a ver com o facto marcante de Vítor Gaspar nos descrever os vários troços do seu percurso de vida de forma desapaixonada. Quase que se diria como espectador de si próprio. Essencialmente preocupado em dissecar os termos dos problemas com que se foi confrontando e as condicionantes das soluções que encontrou. Numa visão exterior, mesmo quando, como sucedeu frequentemente, estava no olho do furacão. Deixem-me ser claro, de forma desapaixonada não significa sem convicções, pelo contrário. Antes significa sem evidentes estados de alma. Salvo talvez 2 ou 3 exceções. A mais marcante das quais, aquela onde manifesta a sua surpresa perante a reação agreste
das associações patronais sobre a proposta da taxa social única de setembro de 2012, cuja paternidade, aliás, assume por inteiro. Embora, como assinala Maria João Avilés, haja sobre o tema outras versões, que aproximam mais a famosa TSU de um caso de fertilização in vitro. Chegado a este ponto, creio dever sublinhar as duas grandes marcas deste livro. Os dois elementos do testemunho de Vítor Gaspar, que de certo constituirão o essencial da mensagem e da reflexão do próprio autor e que mais beneficiarão o leitor. A sua experiência europeia e o seu papel como governante. Vítor Gaspar é, com efeito, um personagem central, tanto no plano nacional como no plano europeu, de todo um longo percurso que se situa entre a preparação do Tratado de Maastricht e a criação da União Europeia e que culmina com a crise do euro. Este protagonismo desenrola-se, primeiro, como representante do Ministro das Finanças português, nas negociações que giraram em torno da liberalização plena dos movimentos de capitais, prevista no Ato Único Europeu, na preparação do projeto da Moeda Única Europeia consagrada em Maastricht, na gestão dos impactos da crise do sistema monetário europeu na década de 90, e neste quadro, Vítor Gaspar participa, sobretudo, no poderoso Comitê Monetário. Comitê Monetário. Um órgão discreto, em teoria destinado apenas a preparar as deliberações dos ministros das Finanças, mas, na realidade, um dos verdadeiros centros de poder efetivo da União Europeia. Uma espécie de intelectual orgânico da estrutura financeira europeia, de que se sabe pouco e de que se fala pouco. Vítor Gaspar refere-se-lhe como um clube, mas posso garantir que a versão mais corrente nos corredores de Bruxelas não aproxima este areópago de uma visão fleumática. Levo isto à conta de um típico British understatement que muito diz sobre a ironia e o sentido de humor de Vítor Gaspar. Essa experiência de Vítor Gaspar traz-nos, e isso é inédito, um relato em português e na primeira pessoa das negociações atinentes à participação portuguesa no mecanismo do Sistema Monetário Europeu e na gênese do euro. É um testemunho rico de reflexão sobre algumas das condicionantes da própria negociação, onde Vítor Gaspar equaciona, na minha opinião com rigor e lucidez, a difícil compatibilização entre o interesse europeu de levar a bom porto uma negociação entre Estados independentes e com posições distintas e a salvaguarda do interesse português na moeda única. Este testemunho permite compreender melhor as posições de alguns dos players essenciais à época: a Alemanha, a França, o Reino Unido. A orientação portuguesa, que pelos vistos lhe terá sido transmitida pelo governo de então, de encontrar soluções para o euro que pudessem deixar confortável a Inglaterra. Pergunto-me se será ainda um resquício da velha aliança. E, sobretudo, a difícil questão, e esta muito importante, do relacionamento com a Espanha no quadro da moeda única. Questão normalmente não abordada entre nós, como parte integrante da decisão de estarmos, desde a primeira hora, nesse núcleo de aprofundamento da integração que seria o euro. Neste último ponto, as reflexões de Vítor Gaspar são mesmo de grande atualidade, na medida em que a ponderação dos impactos dos dois países ibéricos, hoje com um grau de integração económica muito superior ao que tinham nos idos de Maastricht, poderem um dia vir a estar em zonas monetárias distintas, questão que volta a ganhar acuidade e pertinência quando alguns defendem o abandono do euro por parte de Portugal. Ao abordar o prisma europeu, Vítor Gaspar, que então fez o seu percurso no Banco Central Europeu e vai estar no coração da Comissão Europeia como diretor do Bureau of Political Advisors, assume inequivocamente uma explicação para a crise do euro que tem o mérito de ser escrupulosa e abrangente. Explicação que se distancia das narrativas instrumentais com que muito do debate se alimenta, quer entre nós, quer no plano europeu, e que tem a inegável valia de nos fazer compreender qual o percurso futuro a seguir, quer no que implica aquilo que nos cabe a nós portugueses fazer, quer aquilo no que toca aos nossos parceiros europeus no seu conjunto fazer. Para Vítor Gaspar, e cito, a União Europeia está historicamente a realizar o paradigma que Immanuel Kant defendia na paz perpétua. A União Europeia está a criar uma situação de direito internacional que é aceito como vinculativo por Estados soberanos. Isto não existe em mais sítio nenhum no mundo.
Socorrendo-se da imagem feliz de um barco que se refaz enquanto continua a navegar, Vítor Gaspar sublinha que não seria razoável pensar que o modelo da União Económica e Monetária de Maastricht poderia ser final e completo. A sua evolução concreta será determinante para a sedimentação dos seus contornos, como para a necessidade de proceder a arranjos institucionais complementares. Esse desenvolvimento prático foi condicionado, quer pelo facto de, tal como se questionava no relatório de Delors de 1989, e de certo o Vítor Gaspar recorda-se que estamos a poucas semanas do 25º aniversário desse relatório, a disciplina dos mercados não ter sido suficiente para assegurar a disciplina orçamental dos Estados-membros da moeda única. Quer também, por outro lado, e ele recorda com acuidade, em virtude da violação sem sanção do Pacto de Estabilidade e Crescimento por parte da França e da Alemanha em 2003, o que criou um precedente de afrouxamento das regras comuns de ajustamento orçamental. Daí a necessidade dos arranjos institucionais que promovessem a estabilidade financeira e a integração financeira europeia, temas da ordem do dia. Para Vítor Gaspar, estes dados de base e o impacto induzido da crise do subprime projetam a zona euro numa crise séria e sistémica na primavera de 2010, agravada pela decisão da Cimeira de Deauville, do outono de 2010, entre a França e a Alemanha, de fazer participar os detentores privados da dívida pública grega em perdas significativas resultantes da reestruturação da respectiva dívida. Em paralelo entre nós, portugueses, Vítor Gaspar sublinha a insuficiente adaptação do nosso país às regras da moeda única. Cita, a propósito da situação orçamental e da euforia de endividamento, o mito de Fausto, do alemão Goethe, pois claro, agravada pela política orçamental expansionista de 2009. Com efeito, o aumento do endividamento das famílias e das empresas, o déficit persistente da balança de transações correntes, um crescimento económico medíocre durante uma década, o aumento da dívida externa bruta e uma política orçamental agressivamente expansionista criaram as condições para a tempestade perfeita que vivemos nestes últimos anos. É, pois, neste quadro complexo que Vítor Gaspar é chamado a desempenhar a difícil tarefa de Ministro das Finanças. A ninguém escapa, de certo, a ironia da situação. A principal responsabilidade de gerir a crise entre nós recai sobre os ombros de alguém que, definindo-se a si próprio como um observador, na realidade, vem da sala das máquinas do Sancto Sanctorum europeu. Alguém que conhece melhor que ninguém o historial, o percurso, as forças e as fraquezas da zona monetária comum. Logo, aquilo que se pode pedir aos Estados-membros para fazer e aquilo que exige uma resposta europeia mais abrangente. O cultor da observação da teoria da decisão é assim chamado a transformar-se, ele próprio, em decisor. Em qualquer entrevista, em qualquer diálogo entre entrevistador e entrevistado, está sempre presente uma certa dimensão de jogo de gato e de rato. No capítulo 10º deste livro, intitulado O Governante, Maria João Avilés, como sempre preparadíssima, tendo feito um cuidadoso e exaustivo trabalho de casa, tenta extrair de Vítor Gaspar não apenas um testemunho sobre acontecimentos recentes, mas ir mais longe na identificação das condicionantes da decisão política deste período recente da nossa vida política. A proximidade com os factos, já o disse, facilita a leitura. As questões são diretas e acutilantes e indiciam que quem pergunta conhece bem os bastidores, as pequenas histórias de que se faz a história. Perante o fogo de barragem da perguntadora, o respondente, Vítor Gaspar, opta por transformar o diálogo numa verdadeira partida de xadrez. Quando Maria João Avilés coloca aquelas questões da espuma dos dias, as pequenas histórias que enchem os jornais, Vítor Gaspar limita-se a mover um peão. Relativiza e menoriza as querelas e as questiúnculas. Leva tudo à conta de, cito, normalidade da vida política. Quando as questões são mais sensíveis, como por exemplo
As declarações de Christine Lagarde ou de Olivier Blanchard sobre os hoje célebres multiplicadores e um desajustamento dos ritmos e das metas quantitativas do programa de ajustamento, Vítor Gaspar responde com um movimento lateral de cavalo. Esquiva-se à questão central de julgar o bem fundado da matriz das receitas de ajustamento e prefere centrar-se na não aplicação a Portugal do critério da modulação no tempo do ajustamento, só aplicável aos países que tivessem margem orçamental, o que não era o caso dos países, aqui vai entre aspas, sob programa. Quando a conversa se adentra pelas questões sensíveis dos impactos recessivos e dos custos sociais, Vítor Gaspar avança longitudinalmente com um movimento de bispo, explicando pacientemente perante as dúvidas de quem o interroga, que as transformações estruturais levam tempo a produzir um retorno efetivo e evidenciando com sinceridade e autenticidade, creio, o peso que sente sobre os ombros decorrente do aumento do desemprego, em especial do desemprego jovem, tido por ele não como uma variável fria de ajustamento, mas como um drama humano que atinge muitos portugueses, demasiados mesmo, e que exige uma resposta efetiva, tanto no plano nacional como no europeu. Mas, quando se trata de marcar pontos sobre os resultados obtidos, aí Vítor Gaspar é direto. Avança em profundidade e retilíneo com um movimento típico de torre. A recuperação da credibilidade junto dos mercados, a operação da troca de obrigações, a redução do déficit da balança de transações correntes em tempo inferior ao previsto, a renegociação dos limites quantitativos com a Troika, discretamente, como sublinha, o difícil e aturadamente sucesso da revisão dos prazos de maturidade dos empréstimos da Troika, que finalmente aproximaram Portugal do caso irlandês. Tranquilizem-se, contudo, os apoiantes deste governo e desta maioria. Neste atribulado jogo de xadrez, nunca há um cheque ao rei. E mesmo aquela frase final da carta, dirigida ao Primeiro-Ministro, sobre o fardo da liderança, frase que uma mente perversa, como a minha, pois claro, poderia interpretar como uma crítica velada ao seu estilo de liderança, é cuidadosamente desvitalizada por Vítor Gaspar, a ponto de o máximo que Maria João Avilés lhe consegue arrancar ser um reconhecimento de que, cito, deveria de facto ter dito, deveria ter sido explícito, que o Primeiro-Ministro tem as qualidades de liderança, que existe uma responsabilidade, que tem um peso muito grande, que o Primeiro-Ministro exerce em condições que são de enorme exigência e dificuldade, podendo, porém, contar com a capacidade e a inteligência dos portugueses. Citei. Em todas as demais passagens, Vítor Gaspar tece loas à visão de Pedro Passos Coelho e em nenhum momento, deixa transparecer qualquer falta de solidariedade ou apoio por parte do primeiro responsável do governo. Tudo está bem, pois, quando acaba bem. Bom, nem tudo. Há neste jogo de xadrez um movimento, de facto, com o qual Vítor Gaspar tem especiais cautelas e mostra não estar muito à vontade. É aquele movimento quando a torre que está coligada com o rei faz roque e toma a posição daquele. Nas várias e sempre bem construídas situações em que Maria João Avilés tenta conduzir Vítor Gaspar para o incontornável tema do papel do líder do partido mais pequeno da coligação, o interrogado mostra uma grande reserva. Demarca-se de falar de pessoas, das suas motivações ou processos mentais. Sublinha o talento do visado para a comunicação e a sua ambição política. Reconduz mesmo a crise da TSU de setembro de 2012 a um comportamento paradigmático de líderes políticos e partidários bem-sucedidos que procuram chegar ao poder e mantê-lo. E disse: no limite, não sei se da exaustão pelo interrogatório cerrado, deixa cair esta frase, que divergências de julgamento político e de avaliação foram tornadas públicas por ele naturalmente na sua perspectiva. Ponto. Noutro passo, não deixa, contudo, de sublinhar sibilinamente
que as taxas de juros nos mercados não oscilaram quando da sua saída do governo e só conheceram uma forte subida há 10 anos, ultrapassando os 7%, no dia seguinte ao anúncio da célebre demissão irrevogável. Como sublinha Maria João Avilés, esta parte da história fica assim muito incompleta. Porque Vítor Gaspar quis ser, e espero que ele não se ofenda, tão politicamente correto quanto possível, sem ir, contudo, ao ponto de negar uma evidência que assim fica à espera da sua própria versão. Há que reconhecer que neste intensíssimo diálogo, cheio de ritmo e essencialmente contraditório, Vítor Gaspar ora assume o tom do perito económico, convicto do que está a fazer e apostado em garantir a credibilidade e a confiança dos credores externos, ora responde politicamente, com a reserva e a precaução de quem manifestamente considera prematuro ir mais longe nas considerações que faz e que não o ignora, poderão ter repercussões públicas que não pretende assumir. A escolha de um e de outro destes registros, ora como perito económico, ora como responsável político, é feita, aliás, por Vítor Gaspar em toda a entrevista, com grande habilidade política. E aqui chegamos ao fim do testemunho. O mesmo é dizer ao seu princípio, a carta de missão. Vítor Gaspar invoca 3 argumentos fundamentais. Erosão da credibilidade do Ministro das Finanças, sobretudo pelas metas quantitativas não alcançadas, não conclusão atempada da 7ª avaliação e necessidade de um novo rosto para a nova fase do ciclo económico, uma vez conseguido e concluído o processo de ajustamento macroeconómico. Falo em nome da responsabilidade que considera inerente à essência da democracia. Cada um, ao ler o livro, avaliará do fundamento dos motivos invocados. O que certo ninguém poderá negar é que neste diálogo com Maria João Avilés, Vítor Gaspar, concorde ou não com as suas opções políticas, e eu várias vezes discordei dele, é ele próprio, autêntico e genuíno. Ainda e sempre entusiasmado com o debate de ideias, motivado pelo cumprimento da missão que lhe foi confiada em função da sua própria interpretação do interesse do país. Preocupado, diria quase obsessivamente, por argumentar, explicar, pôr em perspectiva, justificar as opções que tomou, sublinhando em cada momento os limites das decisões políticas decorrentes da específica situação do país. Alguém cuja racionalidade absoluta constitui o melhor antídoto para com o deslumbramento pelo poder. Mas sempre europeísta convicto e não federalista, marca que aliás nos aproxima pessoalmente. Focado na resolução dos problemas concretos da moderna economia política, sem negar a sua complexidade. Preocupado com a qualidade das instituições nacionais, com o destino de uma Europa cuja realidade dentro de 10 anos será substancialmente distinta da que é hoje. Focado na economia política da integração europeia, enquanto processo inacabado e sempre em reconstrução. Colocado perante a questão de uma possível futura intervenção política no palco governamental ou partidário, a resposta é curta e seca. Não. Provocado, no bom sentido, por Maria João Avilés, no sentido de que, e cito, muitos à direita o gostariam de ver andar por aí, com mão, liderança e competência, a resposta é também ela muito significativa. Cito, só por um equívoco. Sou um adepto de uma economia de mercado aberta e concorrencial. No entanto, sou um social-democrata. Um perito económico emprestado à política. Um observador que cedeu à tentação de vestir a pele de decisor para melhor compreender e refletir sobre a realidade que observa, que estuda, escalpeliza e analisa. Creio que ser o mais próximo possível da célebre aporia de Augusto Conte, de estar à janela e de se ver a si próprio a passar na rua. Ao fim de quase 400 páginas, fica uma pergunta no ar, contudo. Reincidirá? Voltará Vítor Gaspar a descer da janela onde agora se recolocou? Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro,
senhores ministros, senhores secretários de Estado, caros amigos e caras amigas, muito obrigado pela vossa presença. Tenho e quero começar por agradecer ao Duarte Bárbara e à Leia esta oportunidade. Por casualidade da minha vida profissional, desde o final dos anos 80, estive associado à participação de Portugal na integração europeia. A nossa participação na União Europeia é uma história de sucessos. Mais recentemente, desde 2010, foi também marcada pela maior crise registada desde a Grande Depressão. O livro que é agora apresentado registra uma longa conversa. Uma conversa cordial, uma conversa viva, aberta, empática, muitas vezes interrompida e muitas vezes recomeçada. Não é uma história analítica e distante. Não é sequer uma história. São impressões pessoais, são histórias, no plural. O livro é sobretudo um testemunho e nestas histórias, nas histórias testemunhadas, cruzam-se muitos autores. Peço desculpa, cruzam-se muitos atores. Alguns, apenas alguns, são citados explicitamente. Quando reli o livro, verifiquei uma omissão muito flagrante. E a omissão é a do Pedro Machado, que foi meu chefe de gabinete no Ministério das Finanças. O Pedro foi decisivo e esteve constantemente presente. O Pedro, em algum sentido, é o representante paradigmático daqueles que no Ministério das Finanças colaboraram mais diretamente comigo, pelo que a omissão não tem justificação e só a presença constante e excessiva explica esta omissão que procuro corrigir agora. Agradeço à Leia a confiança que depositou neste livro e no interesse que possa ter para o público leitor. Quero agradecer ao António Vitorino a disponibilidade para participar nesta apresentação. Agradeço as suas generosas palavras e, em particular, o cuidado que pôs na leitura do livro. Agradeço a generosidade na apreciação e constato com agrado, mas sem surpresa, uma grande coincidência de posições sobre a Europa e sobre Portugal na Europa. Quero ser breve e, portanto, quero deixar apenas duas palavras. A primeira para dizer que tenho pena de não ter citado no livro um trecho da Teoria dos Sentimentos Morais de Adam Smith, que troquei com Miguel Cadilho num episódio que de resto está no livro. É difícil citar de memória e Adam Smith é particularmente difícil, pelo menos para mim, de citar de memória. A tradução é minha. E Adam Smith, na Teoria dos Sentimentos Morais, diz: o líder partidário, se tiver autoridade suficiente para controlar os seus próprios amigos, poderá, em alguns casos, prestar serviço ao seu país mais importante que as maiores vitórias militares ou as mais extensas conquistas. Poderá assumir o maior e o mais nobre de todos os papéis, o de reformador de um grande Estado, e assim assegurar a tranquilidade e felicidade dos seus concidadãos por muitas gerações. Para evitar qualquer equívoco nesta citação, para mim, Pedro Passos Coelho é, em Portugal, o líder reformador. O sucesso do Programa de Transformação Estrutural de Portugal, que é personificado por Pedro Passos Coelho, responde afirmativamente à questão da nossa capacidade para prosperar na área do euro, na União Europeia e na economia global.
A segunda palavra e última é um agradecimento sentido e direto à autora do livro, a Maria João Avilés. O livro, como disse o António Vitorino, reflete, da parte da autora, um cuidadoso trabalho de preparação. As perguntas mais delicadas surgem no livro sempre espontâneas, inesperadas e, normalmente, quando a conversa já ia longa. Quanto mais delicada e inesperada a pergunta, mais lenta e pausada a resposta. Felizmente, para mim, este aspecto não aparece no livro. O livro requereu também todo um trabalho de edição muito exigente e realizado com exemplar profissionalismo. Enquanto estivemos a trabalhar no livro, li uma frase de Isaiah Berlin, numa carta que escreveu a Jean Fold, escrita a 26 de julho de 1969, e a tradução é outra vez minha. Diz Isaiah Berlin: só me interesso por seres humanos e relações pessoais. Não à maneira de Bloomsbury, que de alguma forma até reduziam isso à doutrina, mas de uma forma desordenada, efêmera e casual, e não sinto qualquer vergonha por não ter contribuído um tijolo imortal para a estrutura do espírito humano. Penso que esta frase de Isaiah Berlin traduz uma convicção forte que eu e a Maria João temos em comum. Li também, durante o nosso trabalho em comum, um livro que tem por título A Lebre com Olhos de Âmbar, de Edmond de Waal. Isso basicamente porque fui obrigado a ler o livro pela Maria João, que considerava o livro de leitura obrigatória. O livro tem no seu centro uma coleção de pequenos objetos japoneses, os netsuka. A Maria João e eu também temos em comum o gosto das coisas pequenas. No fim do livro, Edmond de Waal diz que numa outra época se poderia deixar a história por contar. Noutra época, a história poderia ficar intocada. Mas isso seria noutra época, noutra geração. Talvez por isso, a Maria João tem uma determinação e uma impaciência irresistíveis quando conclui que é uma história que precisa de ser contada. Faz o seu trabalho com enorme profissionalismo e uma grande abertura de espírito. Muito obrigado, Maria João. Muito boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores. Começo por agradecer o terem vindo. Sabe muito bem contar com os amigos em momentos que consideramos especiais e este é seguramente um deles. Pelo que significa em si mesmo, pelo que aprendi e conheci, pelo que ganhei com o contacto próximo com alguém com a qualidade intelectual, ou melhor, com a qualidade tout court de Vítor Gaspar. Consintam-me agora alguns velozes obrigados, e por eles me ficarei, que a hora vai adiantada, mas cuja velocidade é, porém, inversamente proporcional à sua intensidade. Os obrigados vêm do coração, o meu é intenso. O primeiro deles vai para um cavalheiro que no início deste ano, passavam 25 minutos da meia-noite, me enviou a seguinte mensagem por telemóvel. Já vou na página 132 ao som da segunda de Mahler. É pelo menos tão fascinante quanto Mahler. Leio o resto amanhã. Beijos, Vasco. Este primeiríssimo leitor de um print, pois ainda não havia livro, não é outro senão o anfitrião desta casa, Vasco Graça Moura, que gostosamente abriu para nós.
E melhor mensagem não poderia eu ter recebido nessa espécie de solitário limbo em que se vive quando se acaba um livro, mas ninguém ainda o conhece, porque ele é apenas pertença nossa. Naquela noite, o eco trazido pelo Vasco sussurrava-me que talvez nem isto tudo tivesse perdido. Parece que o livro, afinal, era legível. O segundo obrigado vai, obviamente, para a Leia. Em julho de 2013, confidenciei ao João Amaral, diretor da Leia, mas grande amigo e de sempre, que iria meter mãos a esta empreitada. O João, de imediato, a adjudicou. Interessou-se por ela com entusiasmo e, a partir daí, nunca mais deixou de me espavitar e incentivar durante esta navegação. Eis o que não se esquece. Mas a Leia é, nesta particular ocasião, o Duarte Bárbara, editor da Dom Quixote, chancela do livro, a quem cabe um elogio sem tamanho por ter tão bem cuidado deste trabalho, mas por se ter comprometido com ele. O resultado prova o comprometimento. E agradeço, claro está, ao Rui Garrido, com quem voltei a trabalhar e que é o talentoso designer desta obra. O terceiro imenso obrigado vai para o António Vitorino, em cujo escritório no Marquês de Pombal aterrei sem aviso prévio um dia de novembro do ano passado. 2 minutos depois eu tinha o sim que antes daquele momento me tirava o sono. É que o António Vitorino era a minha primeira e única escolha, não havia plano B. Sempre soube que o António Vitorino, com o saber que independentemente da sua vasta cultura lhe adivinha da própria experiência, podia perceber muito bem e tudo o que este livro conta, e acabámos de o verificar. O que este livro conta da Europa aos seus protagonistas e instituições, do euro às suas marés altas e marés baixas, da política aos seus caminhos, dos governos às oposições, de Portugal aos portugueses. O que acabámos aqui de ouvir nesta sala, dito pelo António Vitorino, manifesta exuberantemente a razão da única escolha. Repare-se na inteligência da sua leitura do livro, na subtileza do seu jogo de xadrez, na ironia de algumas das suas passagens e no fulgor do seu texto. Muito obrigada. E agora ao Guilherme Oliveira Martins, que infelizmente já não pode aqui estar, mas que aqui veio dar-me um beijinho e é também um amigo antigo, eu queria agradecer 2 coisas, ambas com igual empenhamento. O ter-me espantado dúvidas e banido estados de alma, o que já não é dizer pouco, que isto de escrevinhar passa por muitas e diversas estações. A todas o Guilherme atendeu com uma generosidade que nunca excluiu a exigência. Foi exigente comigo e ralhou-me porque eu não sabia quem era, agora não vou dizer porque tenho vergonha, quem era um personagem acabado de citar na véspera por Vítor Gaspar. E claro, agradeço ao Guilherme o pós-fácil, escrito como se fosse a única coisa que ele tinha que fazer nessa tarde. Mas como bem sabemos, o dom da ubiquidade, no caso de Guilherme Oliveira Martins, não anda longe. E last but not least, de modo algum least, agradeço ao Vítor Gaspar o modo como correspondeu ao que o tempo lhe foi mostrando ser uma vontade minha tão séria quanto decidida. Expliquei-o no prefácio, mas julgo ser agora o próprio livro a melhor resposta ao que desde dezembro de 2011 se instalara com caráter definitivo na minha cabeça como uma boa ideia. Este livro é o resultado de muitas horas de conversa e de trabalho que nos permitiram dar aos portugueses interessados na coisa pública um relato e uma reflexão séria, serena, sólida sobre um dos períodos mais tensos e densos, complexos e marcantes da nossa história contemporânea. Pela minha parte, o obrigado não podia ser e não é pequeno. Não tem tamanho. E nele cabe, obviamente, o reconhecimento por mais, pela afabilidade, pela amável paciência de Vítor Gaspar, para com as minhas ignorâncias
impaciências e indisciplinas. Sim, isto tudo ele sabe. Mas aqui chegados, talvez achemos os dois que valeu a pena. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores, tenho uma noção muito aguda do que o que me competia fazer hoje nesta sala não era senão isto mesmo, deixar aqui um grande ramo de flores de gratidão. Sem os destinatários que acima enunciei dessas flores, eu nada teria feito. Muito obrigada.